Ô gente, Roberto Rilubíscaro aqui e a Austrália presenteia o mundo com mais um nome promissor do horror. É o Michael Shanks que escreveu e dirigiu Together, que saiu agora em 2025. Ele já escrevera e dirigira coisas para TV e curtas-metragens. Longa é o primeiro. E é assim, para nós que somos fãs de horror, é um filme de baixo orçamento, mais ou menos, baixo orçamento indie. Mostra que a gente também tem coração. Tem uns momentos que lembram até uma história de amor. É bem incrível o relacionamento do casal. Eu não vou dar spoiler não, tá, gente? Porque os atores são casados na vida real, então todos aqueles momentos de intimidade e os de microagressão, e não só micro de agressão, são bastante críveis. A única coisa incrível que tem no filme, mais do que o horror corporal, mais do que a parte sobrenatural, vamos dizer assim, eu vou comentar assim que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Trata-se de um casal que já está junto, a gente percebe há algum tempo. Então tem toda aquela dinâmica, e isso é muito bem mostrado ao longo do filme, né? De gostar de ficar junto, mas de vez em quando não gostar muito. É um casal totalmente codependente. Ela é uma professora que tá meio não, ela tá sustentando o maridão ou o aspirante a marido, né? O namorido dela, que ele quer ser músico, sair em turnê com amigos, e ele é tão codependente que nem ele nem dirige, né? Imagina isso no mundo, eu não dirijo porque não deficiente visual, imagina um mundo Estados Unidos você não dirigir. Então é para mostrar que eles são codependentes, tá? E então, essa professorinha, ela arranja um emprego numa cidade pequena e vai viver, junto com seu namorado, numa casa isolada na floresta. Esta é a parte mais incrível, menos crível deste filme, que tem altas cenas de horror corporal, gente. Não é nível A Substância, não, mas tem cenas de horror corporal. Como que aquela professorinha, com um emprego de professorinha, conseguiu alugar ou comprar aquela casa bacaninha no meio da floresta? Essas coisas não custam barato, não. Professor não consegue isso, nem nos Estados Unidos, tá? Essa é a parte mais ficcional desse filme. Mas ok, então esse casal tá ali, né, na sua codependência. Até que um dia eles vão passear na floresta, despencam em um buraco lá e tomam uma aguinha, que a gente já vira num prólogo o que aquela aguinha poderia fazer. Beleza, gente, o que aquela aguinha começa a fazer? Começa a fazer umas coisas de horror corporal naquele casal. Então a gente vai ter em 1 hora e 40 minutos, eu acho que poderia ter sido 1 hora e meia o filme, né? A gente vai ver a dinâmica deste casal e essa codependência vai ser metaforizada nestas coisas de horror corporal. Algumas coisas entre cômicas e aflitivas acontecerão. É uma história bem legal, tá? A parte de horror corporal oscila entre efeito prático e computação CGI. Aí falha um pouco no CGI, mas é por falta de orçamento, tá? E os atores estão muito bons, não só na química como casal, mas eles na parte física, porque eles têm que se contorcer para cá, contorcer para lá. Vocês vão ver o que eu tô falando se vocês decidirem assistir. O que eu acho que poderia ser, sei lá, por exemplo, tem uma subtrama de uma espécie de um culto ali, que daria para limar essa subtrama, que não faria falta alguma no filme, e o filme ficaria com uma metragem, né, sei lá, 1 hora e meia, 90 minutos, e não esse 1 hora e 41. Mas é assim, eu não me entediei, não, né? Porque os dois atores seguram o filme, os diálogos
Sabe aqueles diálogos, às vezes, bobinhos de casal, mas também alguns diálogos, aquelas farpas que as pessoas trocam quando estão muito tempo juntas. Só que muitas desses diálogos têm bastante a ver com a situação que eles estão. Eu tô, assim, não dando spoiler, né? Eles estão. É assim, gente, é uma situação. Cada vez eles vão ficando mais codependentes. Essa é a história. É uma metaforização da codependência. Eles, inclusive, vão mostrar, né? Até tem o mito grego de onde essa história é tirada, né? Quando o ser humano é criado de um jeito, Zeus ficou com medo ou inveja, dividiu o ser humano, vai estar tudo explicadinho lá. Together é um bom filme que tem comédiazinha, tem momentos românticos e tem momentos de horror corporal. Pode ser que não sejam daqueles filmes que deem medo, não, né? Mas como metáfora de codependência, muito simpático. É um filme de horror simpático e tem uma engenharia sonora, né? O desenho de som, porque é horror corporal, ossos, que dá certa aflição. Eu achei super bacana. Tchau.